E aí, meu amiguinho, tudo bom com você, minha amiguinha? Tudo bem com vocês? Hoje, nossa segunda aula de SUS, né? Você pensou aí que ia ficar só na primeira? Ficou não, agora estamos na segunda, tá? Então eu quero que você aproveite muito bem essa aula de SUS, esse curso de SUS que eu preparei para vocês, que você aproveite, né? E sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula de hoje, né? Na segunda aula de SUS, aqui do nosso curso. É o curso preparatório para o SUS, Medicina Preventiva SUS, curso para o Revalida. Então vamos lá, começar com a nossa aula 2, Sistema Único de Saúde SUS. Não é isso? E nessa aula nós vamos falar aí sobre os princípios doutrinários do SUS. Né? Vamos começar pelos princípios doutrinários e os organizacionais. Então a gente tem os princípios doutrinários de universalidade, de equidade e de integralidade, certo? E nós temos os princípios aí organizacionais de regionalização e hierarquização, de resolubilidade, descentralização, participação social e também de complementaridade do setor privado, certo? Nós vamos falar de cada um deles aí, vamos começar pelos doutrinários. Então, o que é a universalidade, né? Então, o serviço universal é aquele que é destinado a todo cidadão, tá? A garantia da saúde a todo e qualquer cidadão, que modificou totalmente a cara da saúde, né? A saúde antigamente era destinada àquelas pessoas que tinham previdência social, né? Principalmente aí no começo aquelas instituições privadas, né? Principalmente lá no comecinho lá, e depois aí foi instituído aí as previdências sociais, fazendo com que essa saúde fosse destinada a essas pessoas. E agora no SUS o atendimento ficou instituído para todo e qualquer cidadão. Né? A equidade, que é o nosso segundo princípio, ela tem a ver com dar tratamento desigual àquelas pessoas que são desiguais. Por exemplo, aqueles pacientes que têm a necessidade de ter o tratamento domiciliar, então é enviado uma equipe de saúde para a residência dessa pessoa. Já aqueles que não têm essa necessidade, têm que ser atendidos lá no posto de saúde. O serviço é universal, certo? Todos têm direito ao serviço, mas esse serviço ele é administrado e determinado para cada pessoa de forma diferente, a partir das suas próprias necessidades, certo? Então isso é equidade, tratar os desiguais de forma desigual. Não é todo mundo que vai precisar do mesmo tratamento. Algumas pessoas precisam de alguns tratamentos e outras precisam de outros tipos de tratamento. A integralidade é atender o ser humano de forma completa e integral. Como assim? Você está falando a mesma coisa. Como assim? Imagine que aí uma mulher vai lá no posto de saúde e ela está fazendo aí um atendimento no seu puerpério, né? E aí o médico está avaliando ali o puerpério da paciente e aí já começa a querer instituir um método anticoncepcional. Né? Já começa a fazer essa paciente ela ter o atendimento psicológico lá para ver aí alguma alteração possível que ela possa ter, porque ela está relatando aí que está com alteração de humor. Então aí já começa a atender o atendimento psicológico. Ou então um atendimento de outro profissional, né? Mostrando que a saúde ela é não simplesmente curativa, mas ela atende o ser humano em todas as suas esferas, biopsicossocial, né? E cultural. O ser humano é um ser complexo e a saúde hoje em dia ela não é mais só para a cura. Então isso tem a ver com a integralidade. Ver todas as necessidades que o ser humano tem e já aproveitar aí nas consultas para fazer essas inter-relações com as diferentes modalidades da saúde do ser humano. Certinho? Então esses são os princípios doutrinários, tá? Eles têm a ver aí com a característica da aplicabilidade da saúde do SUS. E agora os princípios organizacionais, como o nome bem já diz, eles foram instituídos para o funcionamento do SUS, certo? Então, regionalização e hierarquização, ele tem a ver o seguinte. Então, por exemplo, imagine que entre duas cidades exista aí uma zona que compartilha essas duas cidades, né? Ela faz parte tanto de uma cidade como outra, é uma zona limítrofe ali, que tem características populacionais que são diferentes da primeira cidade e da segunda cidade. Ou seja, é uma zona que tem as suas próprias características, mas não é parecido nem com a primeira cidade e nem com a segunda cidade. Então, essa daí vai ser delimitada como uma região de saúde, porque ela tem características próprias, né? Então, essa população aí, em especial, ela tem que ser tratada de uma maneira diferenciada, com as suas necessidades, certo? Então, a regionalização da saúde, ela tem por intuito isso daí,
dividir o mapa territorial em regiões de saúde, que são zonas que têm as mesmas necessidades de saúde, independente aí se fazem parte do mesmo município ou de municípios diferentes. Não é isso? Então, a gente vai fazer essa demarcação entre locais, zonas de saúde, certo? Um mapa da saúde vai fazer essa regionalização. Agora, a hierarquização, ela tem a ver com os distintos níveis que a saúde apresenta. Então, nível primário, nível de atenção secundária e o nível de atenção terciária. O nível de atenção primária é a porta de entrada do sistema, né? Então, composto aí pelas unidades de atenção primária, né? As UBSs, unidades básicas de saúde, né? É o setor da saúde que mais resolve os casos, né? De 80% a 85% dos casos são resolvidos na atenção primária. É um nível que necessita de uma alta complexidade, não tecnológica, mas de conhecimento para a resolubilidade dos problemas, né? Mas tem aí uma densidade tecnológica que é baixa, né? Se a gente for imaginar a tecnologia empregada na atenção primária, ela é menor do que nas outras atenções. A atenção secundária, então, ela tem uma complexidade maior, né? Ela já começa a demonstrar as subespecialidades da medicina, então, por exemplo, cardiologia, nefrologia, endocrinologia, né? A gente já consegue ter esses profissionais na atenção secundária. E aí vai ter exames laboratoriais mais complexos, né? E até o diagnóstico mais avançado. Já no nível terciário, são os hospitais, né? São as unidades de internação. E aí você tem uma alta complexidade, uma alta densidade tecnológica nesses níveis terciários, certo? Então é isso que fala a regionalização e a hierarquização. A resolubilidade, ela tem a ver o seguinte, que todo o SUS, cada uma das regiões dos níveis do SUS, eles têm que ser responsáveis por resolver os problemas que são competentes do seu nível de atenção. Então, o nível de atenção primário, ele tem que atender os pacientes que têm o tratamento determinado para aquele nível, certo? Então, o nível primário, ele faz o acompanhamento pré-natal, então ele tem que ter a capacidade de resolver esse atendimento à população, porque ele, teoricamente, teria que ter essa capacidade, certo? Então, isso é resolubilidade do sistema. Cada nível é responsável por uma atenção específica e ele tem que ser capaz de resolver aquela atenção, certo? A descentralização, ela fala em relação ao poder maior da atenção primária, dividido nas esferas federal, estadual e municipal, sendo o município, né, o de maior responsabilidade nas ações de saúde aí do SUS, certo? Então divide a responsabilidade federal, estadual e municipal, sendo que a municipal é o órgão, no caso, a parte desse sistema que tem a maior responsabilidade, a maior atenção, né? Isso é a descentralização. A participação social, a gente vai ter aí os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então, o que é isso daí? Os conselhos de saúde, eles são permanentes, deliberativos e são paritários. O que significa ser deliberativo? É que ele é responsável, sem necessidade de pedir permissão a setores a níveis mais complexos, ou, por exemplo, do Estado, e ele é capaz e suficiente para resolver os seus problemas de saúde aí de forma regional. Então, os conselhos, eles resolvem os seus problemas de forma regional, não necessitam pedir a autorização de instâncias superiores, certo? Por isso que eles têm essa característica. Então, agora são paritários. Por quê? Porque metade da população, da composição desse conselho, é feito pelos usuários do sistema. E os outros 50% são divididos entre os trabalhadores do SUS e entre o governo, né? Governo, trabalhadores, cada um 25%, e usuários do sistema são 50%. Esses conselhos, geralmente, eles têm reuniões mensalmente, né? Eles fiscalizam as políticas de saúde, até mesmo das questões financeiras. Então, isso é a responsabilidade dos conselhos. As conferências de saúde, elas são organizadas a cada 4 anos, né? Também tem essa questão paritária, né? Com metade da população, dos componentes formado por usuários, né? E elas organizam as diretrizes que vão ser aplicadas e fiscalizadas pelos conselhos. Então, é mais para organizar essas diretrizes, né? E os conselhos para fiscalizar e aplicar as diretrizes
que são pensadas pelas conferências de saúde, tá? A complementaridade do setor privado significa dizer que o SUS ele pode sim ter esse contrato com o setor privado. Então pode existir contrato do setor privado com o SUS, né? Que vai seguir as mesmas regras que o SUS segue, certo? Os mesmos princípios, né? Mas a preferência dessa complementaridade é para as entidades filantrópicas, tá? Então beleza. É isso aí que diz. Vamos fazer aqui uma questãozinha aqui para esquentar, né? Para esquentar para você que você gosta de questão, né? Então vamos lá. Questão da Unesp 2019, questão 87. Diz assim, ó. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único. Assinale a alternativa que expressa uma das diretrizes estabelecidas pela Constituição para esse sistema. Letra A. Centralização normativa pelo Ministério da Saúde e descentralização executiva pelos estados e municípios. Letra B. Participação da comunidade. Letra C. Integralidade do cuidado em saúde, com prioridade para os serviços assistenciais e de reabilitação, sem prejuízo das atividades preventivas. Letra D. Direção única por conselhos de saúde em cada esfera do governo. E aí? Qual é a correta? Letra A, B, C ou letra D? Então, segundo aqui, vamos ver aí essas alternativas, né? Direção única por conselhos de saúde em cada esfera do governo? Não, né? SUS não tem aí a direção única por conselho de saúde, né? Os conselhos eles são responsáveis, né, de fiscalizar e aplicar as regras, né? Mas não são direção única, né? A letra C aqui diz que a integralidade do cuidado em saúde com prioridade aos serviços assistenciais e de reabilitação. Não, reabilitação não. Prevenção, né? Prevenção é a prioridade, né? Ações preventivas e não a reabilitação. Então, letra C. Lembra que o conceito de saúde ele mudou com o tempo, né? A letra A diz centralização normativa pelo Ministério da Saúde e descentralização executiva pelos estados e municípios. Não, é descentralizado o SUS, né? Tanto normativa como executivamente, certo? Então a resposta correta é a letra B, participação da comunidade. Essa daí nunca vai estar errada, né? Participação social é um dos princípios aí fundamentais do SUS. Como a gente viu, né? Então mais um aqui, ó. Sei que você gosta de questão, por isso que eu estou fazendo muita. 73. Uma mulher com 28 anos de idade recebe a visita em sua residência de uma agente comunitária de saúde, pois está completando 28 semanas de gestação e ainda não compareceu a nenhuma consulta pré-natal. Tem outros 2 filhos, e um com 2 anos de idade e outro com 8 anos de idade. Refere que não trabalha e não comparece ao pré-natal porque não tem com quem deixar os filhos. Diz depender de doações para sobreviver. No momento da visita, refere disúria e polaciúria. Posteriormente, em reunião da equipe, coloca o caso em discussão e a equipe decide realizar as seguintes ações. Visita da auxiliar de enfermagem e enfermeira no mesmo dia para examinar a paciente e coletar urina e sangue. Visita da médica da equipe na semana seguinte, acionar o serviço social para que oriente a paciente a respeito de benefícios assistenciais e da possibilidade de inserir a criança de 2 anos de idade em creche e a de 8 anos de idade em escola. Considerando a situação apresentada, as ações programadas pela equipe de saúde estão orientadas por qual princípio do SUS? Integralidade, regionalização, descentralização ou participação popular? Integralidade, né? Ver o ser humano como um todo. Tá vendo aí um exemplo aí de integralidade? Você vê aí esse ser humano como um todo, vendo cada uma das necessidades que ela teria e por isso atender aí, ó, por enfermeira, auxiliar de enfermagem, médico, fazer os exames. E eu até diria, acrescentaria integralidade e equidade, né? Porque esse tipo de tratamento é específico para essa pessoa que tem a necessidade. Então, integralidade e equidade são os princípios aqui que eu consigo visualizar no caso dessa mulher. Certinho? Então vamos aí para continuar, né? A gestão do SUS. Então o SUS, como a gente falou, ele é descentralizado e o principal agente da atuação no SUS é a questão municipal, que é onde vai ter a ação e a principal fonte de recepção dos recursos do SUS, né? Então o nível municipal é o que vai ser o mais importante. Ao Estado, ele compete de suprir as necessidades do município, né? A auxiliar, inclusive de forma financeira também, a arrecadação estadual de impostos vai também ser destinada a parte para a questão do município. E o federal compete a ele tanto distribuir os recursos
de saúde para o município, 70% dos recursos de saúde vão direto para o município e também fiscalizar se esses recursos e essa saúde está sendo aplicada de forma correta, né? Então cabe ao federal fiscalizar e destinar o principal nível de recurso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o financiamento, como a gente estava falando. Ó. Então eu tenho um orçamento nacional, que vai aí para um fundo nacional. Eu tenho um orçamento estadual, que vai para um fundo estadual, e orçamento municipal, que vai para um fundo municipal. Cerca de 70% do nacional vai direto aí, de saúde, né? De saúde vai direto aí para o município, para as unidades de saúde. Então, tanto o federal passa aqui para ele, como o estadual também, e como o municipal. Veja que, ó, o nacional ele passa para o município e vai para as unidades de saúde, né? Então, tanto o federal passa para o município, como o estadual passa para o município, e também o federal passa para o estadual também, né? E aí esse estado vai passar para o município. Então, federal passa para o estadual e para o municipal, estadual passa para o municipal, e o município ele recebe toda essa verba de saúde, e também, através dos seus impostos, também destina a sua própria verba para a saúde, e aí essa verba vai ser colocada nas unidades básicas de saúde, principalmente. Mas, logicamente, também vão para as unidades de maior complexidade, né? Mas o maior orçamento do SUS, por incrível que pareça, não vai para as unidades básicas, né? O maior orçamento ainda é muito mais caro o atendimento o nível secundário e terciário ainda é muito mais caro do que o nível primário, né? A atenção básica não é a que utiliza o principal orçamento, né? Por quê? Porque o tipo de pagamento aqui nas unidades básicas, ela é um pagamento per capita. Então é por quantidade de população atendida. Já o secundário e o terciário é por procedimento. Então, cada procedimento ele recebe o valor por procedimento. Já nas unidades básicas, ele recebe um valor per capita, né, pela quantidade de população atendida. Por isso, se ele falar para você que a unidade básica recebe o maior investimento, não é verdade. É o secundário e terciário que recebem, financeiramente falando, o maior investimento. Certo? Então, vamos falar aqui da Emenda Constitucional, número 29 de 2000, que ela preconiza que o governo tem que retirar parte dos recursos para a saúde. Então tem um gasto em saúde no Brasil que é específico e já pré-determinado. Então existe um gasto pré-determinado em saúde no Brasil. Então essa emenda, o que ela faz é obrigar cada uma dessas esferas, federal, estadual e municipal, a destinar parte dos recursos para a saúde. Agora, por incrível que pareça, o gasto de saúde no Brasil ainda é inferior a outros países mais desenvolvidos. Então, apesar de nós estarmos destinando recursos para a saúde, o Brasil ainda está muito aquém do esperado, né? Para o tamanho do país e para a quantidade de recursos que ele apresenta. Certo? Vamos fazer algumas questões agora do INEP de 2014. Diz assim, ó, questão 4 do INEP de 2014 diz: no mesmo dia em que 2 representantes do Ministério da Saúde chegaram a Campinas para avaliar o pedido de ajuda para a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, atue do combate da maior epidemia de dengue vivida na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira, 22 de 4 de 2014, a segunda morte provocada pela doença. Faltam profissionais de saúde para o atendimento na rede de atenção primária e secundária de saúde da cidade. O secretário municipal de saúde também cogita solicitar auxílio do governo do estado para envio de profissionais de saúde para esses locais. Considerando as atribuições das diferentes esferas governamentais do Sistema Único de Saúde, nessas situações é correto afirmar que: letra A, executar os serviços de vigilância sanitária e saneamento básico é atribuição do Estado. Letra B, gerir e executar diretamente os serviços públicos de atenção primária são atribuições do município. Letra C, intervir no controle da organização da rede de atenção municipal na situação descrita é atribuição do Estado. E letra D, atender às necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente ou irrupção de epidemias é atribuição exclusiva da União. E aí, o que você marcaria como certo? Letra A, B, C ou letra D? Então a gente sabe aí que a letra A está incorreta, né? Os serviços de vigilância sanitária e de saneamento básico,
eles têm atribuições específicas das 3 esferas, tanto do município, como do Estado, como da União. Então está incorreto. A letra B diz que assim, gerir e executar diretamente serviços públicos de atenção primária são atribuições do município. Tá certo, né? A gente falou que o principal agente aí das ações é o município. Tá correta a letra B. Letra C diz assim, interferir no controle da organização da rede de atenção municipal na situação descrita é atribuição do Estado. Tá errado, né? Não tem previsão aí de intervenção do Estado, nem da União, né, na rede municipal. Então, ela é autônoma na decisão aí para fazer, certo? Então, letra C está errada, né? E letra D diz que atender às necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente ou irrupção de epidemias é atribuição exclusiva da União, está incorreto, né? A União e os estados e municípios aí, eles podem atuar nessa questão da emergência, calamidade, né, e desastres. Então, não é só a União, mas todas as esferas têm essa atribuição. Então, a melhor resposta é a letra B. A resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima. Próxima aí pergunta, né? Diz assim, ó. No Brasil, de acordo com a legislação sobre fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde para atenção básica, a União, então, atribuição da União, vamos ver. Letra A, repassa recursos financeiros aos municípios de forma diretamente proporcional ao montante que o município arrecada em tributos. Letra B, aplica no mínimo 10% da sua arrecadação de impostos na área da saúde, sendo metade na atenção básica, metade mediante contrato com os municípios. Letra C, acrescenta recursos à atenção básica de acordo com os resultados. Acesso e qualidade conforme a avaliação de programa específico, programa de melhoria de acesso e qualidade. E letra D, é impedida de repassar recursos complementares aos municípios, além daqueles previstos para a atenção básica, mesmo diante de especificidades regionais que justifiquem necessidade de maior investimento. Então vamos lá. A letra A diz que repassa recursos financeiros aos municípios de forma diretamente proporcional ao montante que o município arrecada de tributos. Isso aí está incorreto, né? A distribuição dos recursos pelo SUS, ele leva em consideração muitos critérios, como a população, a adesão aos programas, né? As ações desenvolvidas, né? E a atenção primária, lembra que a gente falou, que ela é per capita, né? Então não tem a ver com proporcionalidade ao montante que o município arrecada em tributos. A letra A está errada. A letra B diz que aplica no mínimo 10% da sua arrecadação de impostos na área de saúde, sendo metade na atenção básica. Está incorreto, né? Não é metade aí na atenção básica. De acordo com a legislação, então a União ela deve aplicar aí 15% da receita corrente líquida em saúde, né? E não existe aí vinculação aí para o gasto ser realizado para a atenção básica. Lembre que a atenção básica ela é per capita, não depende daí da quantidade de pessoas atendidas, né? E a secundária e terciária são por procedimento. Então não tem essa relação aí de ser 50% da atenção básica. A letra B está errada. A letra C está correta, né? Esse programa falado aí, então, acrescenta recursos à atenção básica de acordo com os resultados, acesso e qualidade, conforme a avaliação do programa específico, né? O PMAQ, Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade. Esse programa ele foi implementado em 2011, né? E aí ele visa avaliar essas equipes, a atuação dessas equipes que atuam na atenção básica, né? E aí vai fazer justamente o que a questão ela está falando, que de acordo com os resultados, o acesso e a qualidade do serviço, né? É assim que ele é distribuído. Então tá certo. E letra D diz que é impedida de repassar recursos complementares aos municípios, além daqueles previstos para a atenção básica, mesmo diante de especificidades regionais que justifiquem necessidade de maior investimento. Tá errado, né? Se tem a necessidade emergencial, então com certeza vai existir repasse de recursos complementares. Então letra D está equivocada, certo? Resposta então é letra C. Você entendeu aí? Meu amigo. As ações aí, então, desenvolvidas pelo SUS são ações de prevenção, que é promoção e proteção, né, à saúde, ações de recuperação e ações de vigilância, tanto epidemiológica como sanitária. Não é isso? E assim
acaba a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula, no segundo episódio aí, né? A semana que vem a gente vai vir com a nossa aula 3, falando sobre as leis orgânicas da saúde, né? Vamos falar de algumas leis principais e decretos também e normativas que vão aí ajudar o nosso entendimento sobre o Sistema Único de Saúde. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aí curtido aí essa aula, né, que tinha servido para você. Não se esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e pela sua cooperação, beleza? Até mais, até o nosso próximo vídeo. Espero vocês na semana que vem. Tchauzinho para você.